Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 11º capítulo de Gênesis. Hoje a gente vai falar sobre uma história bem conhecida, que é a Torre de Babel. Bora lá achar aqui. 11º capítulo. Mas antes de tudo e mais importante, vamos convidar o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez, Senhor, eu não me canso de agradecer pela Tua palavra, Senhor. Te peço que o Teu Espírito Santo nos guie agora e fale conosco aquilo que nós precisamos aprender, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Parêntese aqui. Essas torres que ele fala aqui, né, que vamos construir uma torre. Antigamente existiam os zigurates. Os zigurates eram essas torres escalonadas, assim como se tivesse uma escadinha, né, como se fosse uma pirâmide e tal, que o objetivo dessas torres era cultuar aos deuses, fazer uma ligação da terra com a possível morada desses deuses, da terra com o céu, da terra com o sobrenatural. E era isso que eles estavam construindo aqui. E assim nosso nome será famoso. Eles não queriam construir essa torre como se fosse um templo ao Senhor, para uma adoração ao Senhor. Eles estavam construindo a torre para proveito próprio, para que o nome deles fosse famoso. E para outra coisa, para que eles não fossem espalhados pela terra, sendo que o próprio Deus já tinha falado: cresçam, multipliquem-se e povoem a terra. E eles queriam, além de fazer o próprio nome, não adorar a Deus, queriam desobedecer a Deus. Este era o contexto dos povos ali, depois que eles saíram da arca. O Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos aqui fazer um parêntese antes da segunda parte deste capítulo. Quando diz aqui o Senhor desceu, é na verdade uma ironia. Do tipo, né? Eles falaram: vamos construir uma torre tão alta que toque o céu. E Deus falou assim: é tão alta que eu preciso descer para ver. Ou seja, né? É muita arrogância do homem querer ser como Deus. Na verdade, foi a mesma coisa que o diabo quis, né? Antes da queda. Como diz a Bíblia, a soberba precede a queda. Mas o ponto mais importante que eu vejo nessa parte aqui desse capítulo é isso aqui, ó. Eles são um só povo e falam uma só língua. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha que interessante, o fato deles serem um só povo e terem uma só língua os levariam a alcançar tudo que eles quisessem. Já pega seu marca-texto aí e grifa isso aí na sua Bíblia. Unidade de linguagem. Unidade de linguagem. Por que que hoje tantas
tantos movimentos, tantas comunidades no mundo que só pregam ódio, só pregam a injustiça, só pregam o preconceito, crescem tanto. E o povo de Deus não tem esse alcance, porque não tem a mesma linguagem, porque muitas vezes a gente fica perdendo tempo brigando um com o outro. Nós temos que ter a mesma linguagem. E qual que deve ser a mesma linguagem do povo de Deus? Essa aqui. A nossa linguagem tem que ser esta, a linguagem da Bíblia, a palavra de Deus. Eu sei, a gente é falho, todo mundo erra, mas a gente precisa colocar o nosso coração nisso, precisa colocar a nossa intenção em ser, em replicar, em viver esta palavra. Quanto mais a gente tiver unidade, quanto mais a gente falar a mesma palavra, mais o Espírito Santo de Deus vai poder atuar na nossa vida e na vida das pessoas que convivem com a gente, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos libertar, para nos curar, para nos salvar. Mas tudo vem através da palavra, e esse povo entendeu isso. Eles tinham uma só linguagem. Por que que toda empresa quer que os seus funcionários sejam um time, quer que seus funcionários falem a mesma linguagem, use os produtos da empresa, a linguagem da empresa? Porque isso faz crescer, isso realmente dá força para uma equipe, para um povo. Vamos continuar aqui a outra parte. Este é o registro da descendência de Sem. E aí a gente volta para aquela coisa da genealogia. Não desiste da genealogia não, gente. Vai pesquisando, vocês vão achar muita coisa interessante. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, cada nome, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Terá gerou Abraão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Logo, Ló era sobrinho de Abraão. Guardem isso. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, seu filho Arã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. 2 pontos que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa parte desse capítulo. Primeiro é que, se vocês notarem, eles vão vivendo cada vez menos.
né? A humanidade que era muito longeva, que vivia quase 1000 anos, agora está vivendo cada vez menos. O último aqui que está descrito viveu 200 anos. Né, sendo que começou, o primeiro foi 100, que viveu 500 anos, e o último já diminuiu 300 anos, ou seja, a longevidade da humanidade está diminuindo. Vide a nossa, né? A gente até melhorou um pouco, mas enfim. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: Terá, que gerou Abraão, a família de Abraão, seu pai, sua mãe, seus sobrinhos, etc., eles viviam em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade pagã, uma cidade que não cultuava a Deus. E aí, quando o filho de Terá morreu, um dos filhos de Terá morreu, ele resolveu sair com a família daí para ir para Canaã. Lembra que lá na frente a história de Abraão, né, que Deus tira ele de lá e vai para a terra que vai mostrar para ele e tal, e essa terra era Canaã, já era para ele ter chegado, mas o que aconteceu? No meio do caminho, o pai dele, Terá, chegaram ali em Harã e resolveram se estabelecer. Eles não continuaram a viagem. O pai de Abraão desistiu de chegar em Canaã, e quem cumpriu, né, quem acabou chegando em Canaã depois foi Abrão, depois que Deus mudou o nome dele para Abraão, mas que a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas coisas. A descendência, né, da humanidade, que foi diminuindo a sua longevidade, e o fato do pai de Abraão, aqui Abrão ainda, ter desistido de chegar a Canaã, que era a terra prometida. Deus ainda não havia prometido, mas eu penso que talvez se ele não tivesse parado no meio do caminho, a promessa de Deus teria se cumprido ali, na viagem do patriarca, teria sido Terá e não Abrão. Às vezes, a gente deixa de alcançar uma bênção que Deus tem para a gente por nossa desistência, porque a gente desistiu de ir um pouquinho a mais, porque a gente desistiu de ir uma milha a mais, porque a gente desistiu de dar um perdão a mais, porque a gente desistiu de fazer um jejum a mais. A desistência sempre vai nos afastar da promessa. Bom, meditem nisso, leiam de novo esse capítulo e eu espero que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração, e que cada vez que a gente queira desistir, a gente recorra a essa palavra. Ela sempre vai ter uma direção, um consolo, um alívio, um caminho para a gente. Beijo para todo mundo, a gente se vê no 12º capítulo. Até lá!